Oi pessoal, aqui é a Renata Valim e depois dos vídeos 1 e 2 sobre uso da crase, hoje eu vou tratar sobre alguns casos especiais, porque eles vão contra algumas regras que eu falei nos vídeos anteriores. Primeiro caso, quando as palavras modo ou maneira vierem implícitas na frase, a crase pode acontecer diante de nomes masculinos. Escrever a Machado de Assis, jogar a Neymar, dançar a Michael Jackson, lutar a Anderson Silva, cantar a Roberto Carlos. Em todas essas frases significa cantar, dançar, escrever, jogar, lutar ao estilo dessas pessoas. Fazendo essa substituição fica bem claro que ali tem uma preposição mais um artigo. Como as palavras modo e maneira são femininas, tem que ter a crase, mesmo sem elas estarem explícitas na frase. Caso número 2. Com alguns lugares, como nomes de algumas cidades, nós vimos que não vai crase, como é o caso de São Paulo ou Roma, porque nós falamos vou a Roma, mas venho de Roma. Vou a São Paulo, mas estou em São Paulo. Mas quando esses lugares vierem especificados ou com algum adjetivo, vai a crase. Por exemplo, vou a Roma não vai crase, mas vou a bela Roma vai crase. Vou a São Paulo não vai crase, mas vou a agitada São Paulo vai crase. Porque nesses casos admite um artigo. Vou para a agitada São Paulo. Vou para a bela Roma. Terceiro caso. O verbo responder é transitivo indireto, o que significa que ele exige a preposição a. Responda à pergunta. Responda à professora. Mas ele também pode ser transitivo direto e indireto. E quando os dois objetos vierem ao mesmo tempo na frase, simultaneamente, vai ficar respondi a pergunta à professora. A pergunta sem crase e a professora com crase para fazer a distinção entre objeto direto e indireto. Outro exemplo, respondi a dúvida. Respondi a dúvidas. Respondi às dúvidas. Nunca se utiliza a crase com o a no singular acompanhando o substantivo no plural. Então fica respondi a dúvidas ou respondi às dúvidas. Há dúvidas sem crase, as dúvidas com crase. Mas se for respondi às dúvidas às alunas, aí é o primeiro caso sem crase e o segundo com crase. Quarto caso, com locuções adjetivas que indicam meio ou instrumento. Nesses casos, mesmo sendo palavras femininas, não vai a crase, mas muitas pessoas tendem a colocar. Fogão a lenha, escrever a caneta, trancar a chave. Quinto caso, com as palavras casa e terra. Quando a palavra casa está se referindo ao próprio lar e a palavra terra está se referindo ao solo, não vai crase. Cheguei cedo a casa. Cheguei a casa muito tarde. Após um voo turbulento, finalmente chegaram à terra. Porém, se as palavras casa e terra forem seguidas de um adjunto adnominal, daí sim vai a crase. Voltei à casa de meus pais. Chegamos à terra da garoa. Sexto caso. Entre palavras repetidas pode haver a crase se tiver o sentido de para a. Precisamos dar mais vida à vida. Precisamos dar mais vida para a vida. Vamos viver melhor, com mais alegria, com mais felicidade, com mais diversão? Vamos declarar guerra à guerra. Vamos declarar guerra para a guerra. Não queremos mais guerra. Chega! Sétimo caso. Para evitar duplo sentido, ambiguidade. Tem diferença dizer fotografar à distância sem crase e fotografar à distância com crase. Com a crase significa que a pessoa está fotografando de uma certa distância, que ela não está muito próxima. E sem a crase significa que ela está registrando na fotografia a distância entre ela e um determinado ponto. O foco é essa distância, é isso que ela quer registrar. Estudar à noite com crase e estudar à noite sem crase também é muito diferente. Com a crase significa que eu estudo durante a noite. E sem a crase significa que a noite é o meu objeto de estudo. Bater a porta com crase é diferente de bater a porta sem crase. Porque com a crase significa bater na porta. E sem a crase, que significa que eu bati a porta. Fechar a porta com força. Oitavo e último caso. Com a palavra até. A palavra até aceita artigo, então pode ou não ter crase. Mas tem que tomar cuidado porque às vezes pode mudar o sentido. Com as horas, o uso da crase é facultativo, mas é desnecessário, porque não causa ambiguidade. Ou seja, é possível dizer fiquei lá até às 17 horas, com ou sem crase, e as duas formas são corretas. Mas se eu disser que a enchente inundou toda a rua até a escola,
tem diferença se eu disser com ou sem crase. Porque com a crase significa que a enchente foi até a escola e parou, que ela não invadiu a escola. Mas sem a crase significa que ela invadiu, inclusive a escola. Mas sem a crase fica confuso se a enchente invadiu a escola ou não. Então, nesses casos, é preferível usar inclusive em vez de até. A enchente inundou toda a rua, inclusive a escola. Se você pretende fazer um concurso público, essas dicas são muito úteis. Então, se você gostou, clique em gostei aqui embaixo, deixe um comentário com a sua opinião e também compartilhe com seus amigos. Vamos fazer uma boa ação, né? Não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir a minha fanpage. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!